com Vilaron e com toda a ansiedade que a gente tem para a abertura da Copa do Mundo na próxima quinta-feira. É bem verdade que terça e quarta ainda tem rodada do Brasileirão, mas quinta começa a Copa do Mundo Rússia 2018. E na seleção, então, de entrada da Copa do Mundo, teremos daqui a pouco como grande novidade, logo depois do Seleção Sport TV, As Feras do Adenor. Programa apresentado pela Fernanda Gentil, logo depois do Seleção. Por falar em seleção, vamos para mais uma atração do programa. Lúcio, campeão do mundo, daqui a pouco, Lúcio. Daqui a pouco ele fala com a gente então, mas será mais um entrevistado, sabe muito de seleção, de Copa do Mundo, de toda essa atmosfera que estamos vivendo. O ex-jogador do Internacional, do São Paulo, do Palmeiras, do Bayern de Munique, da Internacional, jogou com o Lúcio lá, lógico, são contemporâneos. Ele está te chamando de velho. Ser velho é uma virtude. Quanto mais velho, mais sábio. Como é que é? O Diego está em Porto Alegre. Ah, sim, tá na RBS, né? Para bater um papo com a gente sobre os gaúchos na rodada. Eu vejo aqui que o Grêmio vai visitar o Sport. O Internacional muito bem vai receber o Vasco da Gama. Eu vejo entre os primeiros... Como eu apanho da internet, é impressionante, gente. Eu sou um analfabeto digital. Aqui, ó, o Grêmio é quarto colocado e o Inter é quinto. Times colados na tabela com os mesmos 19 pontos. Boa tarde, Diego, tudo bem? Boa tarde, amigos. Grande abraço para vocês, para o Lúcio, que vai entrar em seguida, e o pessoal de casa que está nos acompanhando a partir de agora. Já que tu citou que a dupla Grenal está tão próxima na tabela, eu faria esse comentário no finalzinho aqui da minha parte, mas já vamos iniciar com isso então. Olha só que interessante, a dupla Grenal está empatada na pontuação, que são 19 pontos ambos, são 5 vitórias para cada um, 4 empates e 3 derrotas. E aí só o detalhe que faz a pequena diferença a dupla Grenal. O Grêmio fez 11 gols, o Inter fez 12, só que o Grêmio tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, sofreu apenas 5 gols, e o Inter sofreu 7, assim o Grêmio é o quarto colocado e o Inter é o quinto na tabela. A gente vê como as campanhas são semelhantes. No que se baseia? Tanto a dupla Grenal, tanto o Inter quanto o Grêmio têm defesas muito sólidas e seguras, e foi a partir daí que o Inter conquistou a vitória diante do Santos. E o Grêmio, obviamente, tem a melhor defesa do Brasileirão, é uma herança que já vem de anos aí, com o Kahneman e com o Jeromel, só com um detalhe, não tem Jeromel nesse momento. Então o Grêmio consegue manter essa base, consegue manter essa defesa forte, essa barreira na frente da área, mesmo com diversas mudanças. E é isso que tem feito a diferença para a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. As defesas são muito potentes. O que vocês acham dessas coincidências? Eu acho que tem muito a ver, né, com tudo isso. Nos últimos jogos... dos 11 jogos até aqui no Campeonato Brasileiro, o Inter não tomou gol em 5 deles. É um dado importante, sem falar que o Grêmio está dividindo aí a melhor defesa do campeonato, tem a melhor defesa do campeonato, à frente do Cruzeiro, que acabou tomando 2 e deixando o Grêmio isolado com a melhor defesa da competição. Engraçado que são virtudes coincidentes de times completamente diferentes, né? O jeito de jogar do Grêmio não tem nada a ver com o jeito de jogar do Inter. O Inter é um time reativo. Vamos começar pelo Inter, já que o Lino, então, abriu o assunto. Eu acho oportuno a gente rodar os melhores momentos a vitória em cima do Santos. O Inter é um time de marcação forte, reativo, parte de contra-ataque, que consegue usar espaço do adversário, que quando tem que se fechar, se fecha, que não tem vergonha de jogar assim. Pelo contrário, o Grêmio é o oposto, é o time da posse de bola, mas a gente está vendo esse jogo do Inter com o Santos. Trabalhou nesse jogo, né, Vila? Trabalhei. O que eu achei interessante, eu esperava um Inter, até por esse poder defensivo que o Diego citou, o Inter um pouquinho mais fechado, né, aceitando a pressão de mandante do Santos, mas principalmente o início do jogo me surpreendeu. Eu vi o Inter muito mais bem arrumado do que o Santos, controlando o Santos e depois que conseguiu controlar, saindo para o jogo. Tanto que quando o Inter faz o primeiro gol, cobrança de pênalti do Damião, o Inter naquele momento era melhor. E que atuação do árbitro também, né? Convenhamos, 2 penalidades que até agora a gente está procurando onde que ele viu o pênalti. O famoso errou para os dois lados, né? Curioso, Diego, é que do 0-0 para cá, do Grenal para cá, o Inter não perdeu mais. Achou, eu não sei se isso é coincidência ou se isso é um marco,
O Inter acha o equilíbrio ou retoma a boa fase e tira até a pressão do Helman, que foi pro Grenal pressionadíssimo, justamente no grande jogo, no grande clássico. Pois então, o Odair Helman, ele vinha pressionado não somente no Grenal, mas ele vinha por conta da eliminação na Copa do Brasil e por conta da eliminação no Campeonato Gaúcho. Então ele estava extremamente pressionado. Chegou no Grenal e as pessoas diziam assim, que o Grêmio vai passar por cima, O Inter foi lá e, como vocês aí no Seleção falaram, o Inter não teve vergonha de se defender. O Inter se reconstruiu a partir da defesa. E foi assim, foi com esse estilo que a gente viu o Inter dominar o Santos ontem na Vila Belmiro. Não dominar no sentido de que foi absolutamente superior, não, mas no sentido que o Inter praticamente não sofreu riscos na Vila Belmiro. Eu vi o Vilarão estava nos comentários ontem do Sport TV, até mesmo com as penalidades que eu acho que não existiram, uma para lá e uma para cá. Eu acho que não existiram essas penalidades, mas a gente vê como o Inter, se a gente fosse apontar um merecedor dessa vitória, eu acredito que tenha sido o Inter, que saiu com os 3 pontos, com muita justiça da Vila Belmiro. E um detalhe, são 7 jogos sem Andrés D'Alessandro e o Inter começa finalmente a encontrar um sistema de jogo sem a chamada Dali dependência, que aqui no Sul a gente já pisou muito em cima disso, que o Inter não conseguia jogar sem o D'Alessandro, que é o principal cérebro da equipe. Dividiu. Pois é. Patrick e Edenilson, mais o Patrick, mas os dois atuam bem, estão cada vez mais soltos nessa função de tocar a bola no meio. Sobre o Grêmio e o alívio de voltar a vencer fora de casa, a campanha como mandante ainda é ruim, não é campanha de campeão da América, ainda assim uma vitória que coloca o Grêmio na 4ª posição e mais tranquilo, imagino, para trabalhar a última rodada fora de casa contra o Sport antes da pausa para a Copa do Mundo. Diego. Pois então, essa vitória em casa teve suma importância para o Grêmio. Isso por vários motivos. O primeiro foi de fazer as pazes com a torcida. É estranho a gente falar para o Grêmio fazer as pazes com a torcida, sendo que é o time altamente vencedor nos últimos anos. Mas é verdade, porque o tricolor gaúcho estava devendo sim na Arena, vinha de uma derrota por 2-0 para o Palmeiras e precisava sim vencer em casa e ganhar esse alívio. Em questão de pontuação, o técnico Renato Portaluppi valoriza. Para o Grêmio tem 19 pontos, está aí no G4, está próximo dos líderes. Esse é o objetivo do Grêmio até o final, até a pausa para a Copa do Mundo. Então o Grêmio está aí com gordura. Vale ressaltar que o Grêmio vai disputa nesse momento 3 competições, que é o Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores. Mas voltar a vencer dá um alívio absurdo. A gente não viu ontem aquele futebol vistoso que está acostumado. Até porque o América ele se portou como os adversários do Grêmio costumam atuar na Arena, com exceção do Palmeiras, que veio para o enfrentamento. O América se conteve na defesa e somente saiu para os contra-ataques e assim praticamente não ofereceu perigo ao Grêmio. E vai destacar que nessa partida um ótimo desempenho do volante Cícero, que deve continuar nessa função, fez uma assistência primorosa para o atacante Everton, que é o artilheiro, que encerrou uma seca de 6 jogos sem marcar, mas é o artilheiro do Grêmio, com 9 gols na temporada e também, para mim, o melhor jogador do Grêmio no ano, o Everton, vem se destacando muito. E o Cícero, veja bem, se destaca na posição dele, porque o Renato Portaluppi já colocou ele como centroavante, já utilizou ele como armador na função do Luan, mas ele se destaca mesmo, sabe atuar mesmo, é como volante, aí faz o básico e funciona. Diego, um abração, até a próxima, amigo. Boa semana para você. Abraço. Muito bem, daqui a pouquinho teremos o Lúcio como prometido, ex-zagueiro da seleção, Lúcio pentacampeão do mundo, ao vivo aqui no Seleção. Só queria destacar